Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar nossa primeira aula, certo? Nossos encontros vão ser sempre às terças-feiras, tá ok? Nesse horário, das 4, certo? Eu sempre vou dar aula, e sempre vou gravar a aula. Então, vamos supor, caso não dê para vocês assistirem, certo? Eu vou deixar a aula gravada e vou postar lá no Google Classroom. Então, depois vocês podem ver essa aula e podem estudar, certo? De forma assíncrona, né? Mas se vocês preferirem de forma síncrona, vocês podem vir aqui terça-feira, às 4 horas, certo? Eu sempre vou mandar o link para vocês lá no Google Classroom, e vocês podem acompanhar a aula de forma síncrona também, e vocês podem tirar dúvidas. Bem? Boa tarde, Yasmin. Eu tinha até começado a aula. Ah, Boa tarde. pronto, eu vou só repetir o que eu falei. Eu só falei que basicamente a gente sempre vai ter essa aula às 4 horas da terça-feira, certo? Das 4 às 5. Na terça passada, aconteceu um problemazinho, eu não consegui dar aula, né? Mas a partir dessa terça, e todas as terças daqui para frente, eu sempre vou dar essa aula, tudo bem? Aí eu vou deixar gravado, caso não consiga assistir essa aula de forma síncrona, vocês podem assistir também de forma síncrona, né? São duas alunas, é você e a Thaís, né? Certo? Nessa aula de hoje, Aí eu vou. o senhor vai postar as atividades no mesmo dia ou na semana seguinte? Pronto, as atividades eu vou postando assim, de acordo com que a gente tiver um conteúdo suficiente para postar, certo? Em relação à presença, basta que você assista um vídeo. Se vocês assistirem o vídeo, para mim eu já considero como sendo uma presença, tá ok? Mas em relação às atividades valendo nota, né, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né, como é que eu vou fazer, certo? Mas só adiantando, vai ser só trabalho, não vai ter prova, tudo bem? Não sei se você já me conhece, já fez uma cadeira comigo, mas eu sou o professor Leandro, certo? Depois eu ia até perguntar a vocês se eu posso criar um grupo, né? Nós três. A Thaís, eu sei que ela está em outra disciplina e ela já está nesse outro grupo, ao ter um contato dela. Não sei se você está em algum. Se, se você. Se eu posso criar um grupo com você também. Não sei se você já faz parte de alguma outra disciplina minha. De qualquer forma, você poderia mandar o seu contato, que aí eu faço o grupo. O seu número de telefone? Pronto. Vou botar, só escrever aqui, que é assim que eu terminar a aula, eu faço o grupo. 039797. Pronto, certo? Aí fica o seguinte, essa aula de hoje que a gente vai ver, já vai ver um pouquinho do conteúdo, certo? Mas vamos ver também como vai ser a nossa disciplina, certo? Então, primeiro, vamos ver o que a gente vai estudar, certo? Eu vou aqui. Eu sempre entro com duas contas. Eu entro com a conta do meu celular e com a do notebook, certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui do notebook. Compartilhar a tela do notebook para gente, pronto. Você já deve estar vendo aí a tela do meu notebook, né? Que eu quero mostrar qual o conteúdo que a gente vai ver nessa disciplina, certo? De Física 2, né? Ó, tá aqui, o PUD, né? Então, basicamente, o que a gente vai ver é tá aqui, né? Em resumo, seria que os princípios fundamentais da dinâmica, certo? Vai ver a parte de conservação de energia, certo? Impulso e quantidade de movimento, né? Conservar o momento, certo? Colisões, né? Por último, vamos ver gravitação, hidrostática e hidrodinâmica,
tá ok? Então, a gente vai começar vendo aqui, ó, a primeira, segunda, terceira lei de Newton, né? Você deve lembrar, se você já estudou isso aqui, né? Se não, a gente vai ver pela primeira vez. Depois vem a parte de trabalho e energia, certo? Vamos ver conservação de energia, certo? Depois, impulso, quantidade de movimento e colisões, certo? Tudo bem? A N1, provavelmente, a N1 a gente vai ser até essa parte aqui de energia, né? Em energia a gente finaliza a N1, depois que vê as leis de Newton e a parte de trabalho e energia. Aí a N2 a gente vê essa quantidade de movimento e colisões, gravitação, certo? Depois a gente vai ver estática, aliás, vamos ver hidrostática e hidrodinâmica, né? E também, né, de um ponto material, corpo extenso, certo? Vamos ver tudo isso nessa disciplina, certo? Ah, o livro que eu vou usar, certo? Deixa eu ver aqui. Vai ser aquele mesmo livro do que vocês recebiam do IFCE, né? Quando quando tinha quando tinha lá nossas aulas presenciais, certo? Vai ser aquele mesmo livro, né? Não sei se você tem em casa, certo? Se não tiver, dá para conseguir pela internet, certo? Depois eu posso falar para vocês onde é que a gente consegue esse livro pela internet, tudo bem? Mas vamos só ver aqui os capítulos que a gente vai estudar, né? Então, no livro a gente vai estudar o capítulo 4, certo? Capítulo 4, toda essa parte de conceito de força, né? Primeira e segunda lei de Newton, certo? Aqui ele já pula para o capítulo 5, quer dizer, o capítulo 5 já é hidrostática, né? Isso aqui a gente só vai ver lá no final da disciplina. Então, do capítulo 4 a gente vai pular para o capítulo 6, depois 7, certo? Que é a energia, né? Aí é aqui onde acaba em N1, né? Capítulo 5, 6 e 7, certo? Depois a gente vai estudar estática, que está aqui, ó, no capítulo 9, certo? Gravitação, capítulo 8, que é N2, né? Vai ser capítulo 9, capítulo 8 e o capítulo 5. Aí a gente volta ao capítulo 5, tudo bem? Que aí a gente vê a parte de hidrostática e um pouquinho da dinâmica de fluidos, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Pronto. E aí, como é que vai ser a avaliação, né? Então, a avaliação, ela vai ser de uma forma bem simples, né? Deixa eu até encerrar aqui, para a apresentação. Pronto, a avaliação, certo? Como eu falei, não vai ter prova, vão ser só trabalhos que eu vou passar para vocês, certo? E eu vou passar dois tipos de trabalho, né? Quais são os dois tipos de trabalho? Primeiro, primeiro a gente vai, assim, eu vou passar um trabalho que é só conceitual, certo? E o trabalho que é só com avaliações quantitativas, né? Então, ou seja, resolver questão daquela forma convencional, certo? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, é muito comum, né, um aluno quando está estudando, resolvendo questão, né, às vezes ele pensar, poxa, por que que eu estou fazendo isso, né? Tipo assim, você vai calcular a força com que, sei lá, a força necessária para começar a arrastar um corpo com determinada aceleração. Aí você pergunta, por que que eu vou usar isso na minha vida, certo? E aí, a resposta para isso, né, por que que você vai usar isso na sua vida, depende da carreira que você escolher, certo? E aí a gente pode, eu vou dividir aqui, né, uma classificação mais geral em dois tipos de, digamos assim, carreira que você pode escolher, certo? Uma carreira de exatas e uma de humanas, né? Então, supor que seja carreira de exatas, eu me refiro a se você for fazer alguma engenharia, né,
alguma das físicas, quer dizer, alguma das ciências naturais, né, ou física, ou biologia, ou química, certo? Se você for fazer qualquer uma dessas, você vai precisar de física ativamente, né? Qualquer engenheiro vai usar física, né? Às vezes, dependendo da engenharia que você escolher, pode ser áreas diferentes da física, né? Por exemplo, um engenheiro civil usa muita mecânica, né? Um engenheiro eletricista usa muito a parte de eletricidade, né? E eletromagnetismo, né, para ser mais preciso. Até um engenheiro químico, né, que você pode pensar que está mais relacionado à química, mas vê muita física também, né? E vê muita parte de termodinâmica, né, que é física também, certo? Então, assim, então nas áreas de, digamos assim, das ciências exatas, né, você vai usar física constantemente, certo? Aí você fala assim, não, professor, mas eu vou ser um advogado, eu quero ser um advogado, eu vou ser um pedagogo, vou ser um cientista social. O que, que eu preciso saber de física? O que, que eu preciso saber a aceleração do corpo quando eu faço uma determinada força, né? E a pergunta e a resposta é: você ainda precisa saber, né? Mas é por outros motivos. Por quê? Porque atualmente, né? E também já houve vários momentos da história que a gente já passou por vários momentos de obscurantismo científico, né? No sentido que as pessoas não se entendiam muito bem de ciência, não entendiam como é que a ciência funcionava, certo? E atualmente a gente está passando, digamos, eu espero que seja um pequeno episódio de obscurantismo científico, mas de certa forma estamos passando por um episódio desse, por quê? Porque as pessoas estão acreditando em coisas absurdas, né? Que a humanidade já tinha superado há alguns séculos, né? Tipo, o pessoal acredita, muita gente hoje acredita que a Terra é plana, certo? E aí eu posso citar muitas outras absurdos, né? Terra plana é um exemplo, digamos assim, bem evidente atualmente, mas tem várias coisas absurdas cientificamente que eu posso citar também, né? Tipo, as pessoas acreditarem em astrologia, né? Você talvez até acredite, né, nesse negócio de signo, touro, Áries, né? Enfim, seja o que for aí, qual for o seu signo. Mas é importante que você entenda que, do ponto de vista científico, não faz sentido, certo? Uma das coisas que a gente vai estudar nessa disciplina é a gravitação, né? Que é como os astros interagem entre si, certo? E, e assim, a gente vai ver, né, que não tem como as constelações influenciar a nossa vida de nenhuma forma, certo? Mesmo que a gente se diga assim, a força gravitacional, né? Tipo assim, um dia desse eu estava assistindo o BBB, né? E uma participante lá falou, mas a Lua não influencia nas marés? Tipo, a Lua é baixa, né? E de fato isso é verdade, né? O movimento da Lua é o que influencia as marés, né? Se é maré alta ou se é maré baixa, certo? Sendo que tem um porquê disso, né? A Lua influencia as marés através da interação gravitacional que a gente vai estudar, certo? Então, isso é verdade, né? A Lua é um astro que influencia a nossa vida de algum jeito porque ele influencia nas tábuas das marés, certo? E vamos entender, né, como é que é essa influência através da interação gravitacional. Aí, segundo ela, isso era um argumento para justificar que as constelações de Sagitário, seja o que for, também influenciam a nossa vida, mas isso não faz sentido, porque a gente pode até fazer o cálculo, e a gente vai ver que a influência que faz na gente é desprezível. Desprezível. É a mesma influência de um pincel desse aqui, por exemplo, né? Então, ou seja, vamos supor que quando você fosse nascer, você tivesse próximo de uma cadeira, né? A interação gravitacional que aquela cadeira faria no bebê ali é a mesma que os astros fariam. Então, eu poderia dizer que você não era da constelação de Sagitário, você era da constelação de cadeira, né? Seu signo é cadeira, tudo bem? Porque a cadeira influenciaria mais gravitacionalmente do que as constelações, certo? Então, do sentido, né? Enfim, muitas outras coisas, né, não fazem sentido, como, por exemplo, vocês já ouviram falar, tem um negócio que a gente chama de pulseira do equilíbrio, né? Que é uma coisa que a galera vende, inclusive é caríssimo, né?
R$ 150, R$ 200 por uma pulseira réu que não serve de nada, sendo que eu vende como se fosse para deixar a pessoa mais equilibrada, né? Mas aquilo não funciona, certo? Inclusive, eles fazem até um truque, né? Pede a pessoa ficar num pé só, e aí, dependendo de como a pessoa empurra, de como o cara que está vendendo empurra a pessoa que está de um pé só, ela pode ficar equilibrada ou não. E aí, quando você está com a pulseira, ela te empurra de um jeito que você não cai. E quando você está sem a pulseira, ele te empurra de um jeito que você cai, certo? E aí o que acontece é que a pessoa acha que só vende isso, né? Vende a ideia de que é porque você está usando a pulseira, você está mais equilibrado, mas não é, né? Tudo passa de um truque, né? Um truque que a gente vai ver como é que se faz aqui na mecânica, né? Quando a gente vai estudando estática, certo? Então, então assim, é, observe que então é importante, né? Por mais que de humanas, é importante que a gente entenda, né? Outra coisa que é bastante grave, isso aí pode afetar nossas vidas, é que tem pessoas que não acreditam na vacina, né? Então é importante que a gente entenda como a ciência funciona. Por que que eu posso confiar na vacina, por exemplo? Eu confio na vacina, né? 100%. Por quê? Porque eu sei que tem um conjunto de etapas que é cumprido, certo? De publicações que são divulgadas, certo? De vários outros pesquisadores que fazem um trabalho, digamos assim, de auditoria, né, nessas pesquisas, que é o suficiente para a gente poder confiar, né? Eventualmente, pode-se cometer um erro, né? Porque também o sistema não é perfeito, né? Não é infalível contra erros. Mas não é uma coisa intencional, como algumas pessoas acreditam que na vacina da China vai ter chip, alguma coisa assim, para poder controlar a vida da pessoa, poder monitorar a vida da pessoa, certo? Então, é importante que a gente tenha noção, né, de como funciona, de algumas noções das coisas científicas, por mais que vocês não vá usar isso na vida de vocês, tá bem? É por isso que eu vou fazer dois tipos de avaliação, né? Uma avaliação ela é mais conceitual, né? Então, o aluno que achar que vai seguir mais as carreiras de humana, eu não vou pedir que eles façam cálculo, certo? Eu não quero que eles saiba aplicar uma equação precisamente, certo? Então, como eu falei, eu vou postar dois tipos de trabalho, né? O trabalho que é só conceitual, só conceito, e o trabalho que é só questões, né? O trabalho que é só conceitual vão ser só questões de VOF, verdadeiro ou falso. Então, você pode marcar verdadeiro ou falso, né? Você lê a afirmativa lá e diz se é verdadeiro ou falso, tudo bem? Então, vai ser só conceitual, só avaliando vários conceitos, que inclusive a gente já vai ver alguns conceitos na aula de hoje, né? Por exemplo, hoje a gente vai ver alguns conceitos de força, né? O que que é força, certo? Que vai ver, na verdade, o que é força, até uma pergunta que a gente não responde, né, diretamente o que é força, certo? É quase como um conceito que a gente chama um conceito primitivo, certo? Mas o que acontece é o seguinte, e vai ser mais perguntas conceituais, né? Tipo, de questão da inércia, né? Que a gente também, se der tempo, a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, questões de VOF, né? Isso vai ser uma avaliação, vai ser só 100 questões conceituais. Outra avaliação vai ser questão de você resolver mesmo, de aplicar, né? A segunda lei de Newton, por exemplo. Sei lá, você vai dizer força é igual a tanto, massa é igual a tanto, quanto é a aceleração, né? Então, já vai ser uma avaliação mais quantitativa, tá ok? E vou deixar a cargo do aluno, né? No caso de vocês duas, decidirem se vocês vão preferir a avaliação só conceitual ou só a avaliação quantitativa, tudo bem? Vocês podem escolher qualquer uma das duas avaliações para poder resolver, certo? Como eu falei, tudo inspirado naquela questão. Se você for seguir a área das ciências exatas, aí eu recomendo que você faça as questões numéricas mesmo, certo? Porque aí, para quando você chegar na universidade, né, seja qual for, seja o UFC, o IFCE, a UES, a Unifor, qualquer outra aí do Brasil, você já está acostumado, né? Porque lá vão cobrar a parte quantitativa sem dó nem piedade, digamos assim, certo? Mas
Vamos supor que você vai fazer um curso de humanas, né? Você vai fazer um direito, né? Artes cênicas, certo? Música, né? Na verdade, música até você precisa de física, né? Pra você entender direitinho como é que forma as notas, os acordes, certo? Mas se você for fazer a parte de humanas, eu recomendo você optar pela avaliação de conceitos, né? Não é importante que você saiba precisamente, né, qual a aceleração que o corpo vai ter. É importante que você entenda que o corpo só vai ter aceleração se existir uma força sobre ele, né? Se não existir a força sobre ele, ele vai estar parado ou com velocidade constante, né? Isso é o que a gente chama da lei da inércia. Então, esses conceitos que vocês saibam, mesmo independentemente se vocês vão seguir a área de humanas ou a área de exatas. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Pronto. Se tiver qualquer dúvida, pronto, você pode escrever no chat ou pode falar também, se tiver qualquer dúvida. Vamos lá. Agora sim, e como é que vai ser as nossas aulas? Nossas aulas vão ser o seguinte, eu montei aqui uma estrutura, certo? Só mostrar para você. É uma estrutura, eu coloquei aqui uma pilha de livros de um lado, certo? Uma pilha de livros do outro. E aqui tem uma lousazinha que eu uso para dar aula, certo? Eu coloco o celular aqui numa grade que tem aqui em cima, certo? E aí eu costumo dar aula assim. Isso geralmente funciona relativamente bem, né? Só que atrapalha, às vezes a internet fica um pouco lenta, mas geralmente dá para os alunos entender direitinho, né? Na realidade, como semana passada como a gente já vai começar um pouco atrasada essa disciplina, né? Ela foi feita depois que o semestre começou e tal. Geralmente, essa primeira aula eu não dou conteúdo, mas como a gente já começou atrasada, eu já vou começar a dar um pouco de conteúdo hoje, né? Eu já vou até dar aqui a lousa, para a gente poder estudar um pouquinho aqui, já começar a ver um pouco do conteúdo na aula de hoje, certo? Deixei só seu telefone aqui, né? Deixei seu telefone escrito aqui, porque depois de terminar a aula eu vou criar o... Deixa eu só passar aqui mais para cima. 9603 97 97. Pronto. Vamos lá. E aí a gente vai começar, né? Como eu falei para vocês, a gente vai começar a aula de hoje vendo as três leis de Newton, certo? Que estão, o que as três leis de Newton estuda, certo? Bom, você deve lembrar lá da Física 1 que você estudou lá vários tipos de movimento, né? Movimento uniforme, uniformemente variado, certo? A Física 1 a gente cinemática, certo? O que a gente estuda na cinemática? Que é como a gente descreve um movimento, né? Então lá você viu lá as funções horárias, né? São aquela do sorvete, né? Do movimento uniforme, né? Ou então o que o pessoal costuma chamar de sorvetão, né? Que é aquela do movimento variado, né? Então basicamente você estuda como o movimento é descrito, certo? A matemática da descrição do movimento. Certo? Agora a gente vai estudar dinâmica, ou seja, a gente vai entender como acontece o movimento, certo? A gente já deve ter a gente já tem uma ideia, digamos assim, rudimentar que o movimento está relacionado com força, certo? Isso não está 100% preciso, mas em alguma medida está correto, né? A gente sabe que se eu fizer uma força sobre esse pincel, ele vai entrar em movimento, certo? Mas como eu falei, isso não está 100% preciso, certo? Mas o que a gente vai estudar no começo da disciplina é isso, né? Como o corpo começa a entrar em movimento, ou mantém aquele movimento, certo? E também, na verdade, vamos estudar até como o corpo permanece parado, né? Que é a parte de estática, certo? Que a gente vai estudar mais no final da disciplina, tudo bem? E aí, na aula de hoje, certo? A gente vai ver, vamos começar estudando a primeira lei de Newton, certo? Que é a lei da inércia, né? A lei da inércia, que é a que a gente chama a primeira lei de Newton, tudo bem? Que, na verdade, a primeira vez enunciada não foi nem Newton que enunciou, né? Foi Galileu, né, que pensou na lei da inércia, certo? Não sei se você já ouviu falar da lei da inércia.
Mas ela diz o seguinte, ela diz que um corpo vai permanecer parado ou com velocidade constante, a menos que haja uma força sobre ele, certo? Isso é uma coisa interessante, né? Vamos lá, um corpo vai permanecer parado. Vou ver uma coisinha aqui. Opa, que é com C, perdão. Permanecer parado, certo? Ou com uma velocidade constante, certo? Ao menos que haja uma força sobre ele. Ao menos que haja, certo? Uma força sobre ele. Certo? Uma força sobre ele. Demorei um pouquinho aqui para escrever, certo? Essa afirmação aqui, a lição do dia tem duas partes, né? Você vê o seguinte, como vai permanecer parado, se não agir nenhuma força sobre ele. Certo? E você já sabe, né? Tipo, esse pincel vai ficar parado, certo? Desde que não haja nenhuma força sobre ele. Certo? Ele vai ficar parado. Se não agir nenhuma força sobre ele, ele vai ficar para sempre. Certo? Então, isso é bem óbvio. Né? A segunda parte é que não é tão óbvio, que é o que ele vai ficar com velocidade constante. Ou seja, se não agir nenhuma força sobre o corpo, ele vai permanecer com velocidade constante. Isso é estranho, gente. Né? Porque você fala assim, professor, não faz sentido. Porque vamos supor, se eu jogar no pincel, né, ele vai parar. Né? Ou seja, como é que ele vai permanecer com velocidade constante se não tem nenhuma força sobre ele? Né? Para ele permanecer com velocidade constante, se movendo aqui, né, para esse pincel permanecer em movimento, eu vou ter que fazer uma força sobre ele. Né? Se eu parar de fazer a força, o que acontece com o pincel? Ele para. Então essa lei está errada. Certo ou errado? Na verdade, é errado. Né? A lei está correta. Tudo bem? Mas vou explicar por que a gente tem a impressão que essa lei está errada. Tudo bem? Primeiramente, vamos só entender como foi que ela surgiu. Os primeiros experimentos ele Galilei. Né? O que Galilei fazia? Ele pegava uma bolinha aqui e descia numa. Fazia uma curva. Certo? Ele descia aqui numa curva. E ele observava o seguinte: quando ele fazia essa bolinha descer numa curva, essa bolinha ia rolando e subia mais ou menos até a mesma altura. Certo? Aí ele pensou, e se eu aumentar essa curva? Né? Ele aumentou aqui um pouquinho mais para cá. Certo? Ou seja, ela vinha parar aqui normalmente na mesma altura. Certo? Quando ele aumentava essa curva, ele jogava essa bolinha e via que a bolinha ela tendia a subir mais ou menos até a mesma altura que ela saiu inicialmente. E ele fez isso para várias curvas diferentes. A bolinha sempre tendia a voltar à mesma altura que ela tinha saído. Foi quando ele pensou, e se por acaso isso aqui fosse um negócio infinitamente grande, que não tivesse fim, e a subida fosse só no infinito, o que, é que vai acontecer com essa bolinha? Se essa bolinha vai se movimentar até que ela suba de novo na altura que estava, certo? Então ela vai rolar aqui e andar para frente infinitamente até conseguir subir a mesma altura. Certo? Então foi quando começou a surgir a ideia de que essa bolinha vai se movimentar com velocidade constante. Certo? Só que aí, né, e aí você pode fazer esse experimento. Né? Sei lá, a gente pode fazer esse experimento em casa. A gente soltar um objeto de uma rampa, certo?
soltar um objeto de uma rampa e ver o que acontece com esse objeto, né? O que acontece? Se você fizer isso na sua casa, você vê que esse objeto ele vai parar logo aqui na frente. Aí você fala, professor, então toda essa teoria está errada. Na verdade, não, né? Por quê? Porque ele parou, né? Porque estava agindo uma força sobre ele. Qual é a força que estava agindo sobre ele? A força de atrito, né? A força de atrito estava agindo. A gente vai estudar melhor porque a força de atrito mais para frente. Certo? Então, esse objeto não ficou com velocidade constante. Por quê? Porque começou a agir uma força sobre ele. Então, se age uma força sobre ele, a velocidade não é mais constante. Diz a primeira lei de Newton. Certo? Então, como está agindo a força de atrito, não age força sobre ele. Então, como é que a gente faz para o corpo ficar sem nenhuma força? Né? Para ficar sem nenhuma força agindo sobre ele, você poderia imaginar que essa mesa fosse gelo, né? Ou de gelo, ou então, como se fosse aquela mesa de ar que fica soltando ar, que o objeto fica flutuando. Né? Quando você faz, praticamente elimina a força de atrito, com uma força de atrito muito pequena. E aí, se você fizer esse experimento, você vai poder controlar isso. Né? Se você vai soltar um objeto de uma rampa, ele vai andar aqui com velocidade praticamente constante, certo? Durante todo o intervalo que houver. Né? Então, no gelo, por exemplo, às vezes no gelo a gente vê até objetos, né, um carro andando sozinho assim, né? Mesmo sem os pneus estar rodando. Por quê? Porque ali a lei não está agindo a força de atrito, ele vai ficar andando com velocidade constante. Enquanto houver gelo, ele vai ficar andando, certo? Velocidade constante, certo? Então, assim, então na prática, por que a gente não observa isso? Né? Que os objetos ficam com uma velocidade constante quando age uma força sobre ele. Porque na prática, nosso dia a dia sempre está agindo alguma força. Né? Se eu só jogar esse pincel aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai que ele cai na mesa e rapidamente parou. Por quê? Por causa do atrito, certo? Se isso aqui fosse feito de gelo, ou conseguisse tirar 100% do atrito, a gente ia ver que o pincel ia bater aqui algumas vezes, mas ele ia continuar na frente com velocidade constante, certo? E isso é a segunda lei da inércia. Né? Então, no nosso dia a dia, a gente não consegue visualizar ela por causa do atrito, certo? Mas, por exemplo, existe um lugar que não tem, que o atrito é praticamente desprezível, né? E a gente consegue ver facilmente a lei da inércia agindo, que é nas estações espaciais, né? Não sei se você já viu o vídeo de algum astronauta, né? Mas, tipo, quando ele solta um objeto, você vê que esse objeto fica andando com velocidade constante e fica flutuando, né, com velocidade constante. Ou seja, a lei da inércia ali está agindo exatamente isso, né? Tipo assim, esse pincel aqui, se eu tivesse longe da Terra, longe de tudo, longe de qualquer outra coisa, e soltasse ele, né, e eu desaparecesse do nada, digamos assim, né, e eu soltasse ele com certa velocidade, a gente ia ver que esse pincel ele ia andar com velocidade constante, certo? No espaço, certo? Até que ele chegasse perto de algum planeta, esse planeta ia atrair ele, tudo bem? Mas ele nunca ia parar, ele sempre ia se movimentar com velocidade constante. Isso é o que diz a lei da inércia, né? Por curiosidade, né, isso gera até uma grande dificuldade para os astronautas lá nas estações espaciais, certo? Por quê? Porque as coisas sempre se movimentam com velocidade constante, né? Então, na estação espacial, né, praticamente não existe gravidade, né? Na verdade, acontece um fenômeno que a gente chama de microgravidade, quando a gente estiver estudando gravitação, vou explicar um pouquinho o que é isso, certo? Mas para eles é como se praticamente não existisse gravidade, certo? E aí é uma dificuldade, por exemplo, no banheiro, né? A gente vai no banheiro, para a gente é fácil, né? Por quê? Porque a gravidade sempre está puxando tudo para baixo, né? Então a gente senta na privada, enfim, tudo é puxado para baixo ali para a privada. Os astronautas não, né? É até arriscado, certo? Se não for um banheiro bem preparado, né? Pode acontecer vários acidentes, né? Pode acontecer tanto do xixi quanto outras coisas sair voando, né? Sair voando pelo banheiro e sujar tudo. Pode até acontecer de eventualmente, né? Até engolir, né? Algumas micro partezinhas de fezes, né? Alguma coisa assim. Então tem que ser bem preparado. Né? Por curiosidade, né? Ver os astronautas, como é que eles funcionam. Primeiro,
Às vezes o banheiro, hoje em dia eles não usam mais, mas antes eles até se prendiam mesmo, certo? A pessoa quando sentava na privada para fazer, as necessidades, né? Tinha coisas prendendo mesmo o astronauta, certo? Uma espécie de cinto prendendo ele exatamente para não sair voando, né? Prendia as pernas e o corpo dele, certo? Pra ele não sair voando, né? Porque já pensou, a pessoa está fazendo necessidade e ela sai voando por aí, espalhar sujeira para tudo que é lado, tudo bem? Então ele prende realmente, né? Para fazer as necessidades líquidas, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, tem uma espécie de aspirador, né? Um aspirador de pó, certo? Sendo que aí que tá, não é um aspirador de pó, é um aspirador líquido, tudo bem? É que no caso do homem, né, ele realmente coloca o pênis e puxa. No caso da mulher, ele tem tipo um bocalzinho assim para a mulher também, né, poder xixi da, de forma que não escape xixi para tudo que é lado, certo? Então, ou seja, e isso aqui tem um fluxo de ar direto puxando as coisas para dentro, certo? Tem um fluxo de ar puxando direto para dentro, exatamente para não ter perigo de escapar, já que não tem a gravidade, né, que garanta que vem para cá, e tem a gravidade. A privada, né, que é onde faz o número 2, digamos assim, as necessidades sólidas, né, também é um tubo de ar que fica puxando, certo? Também é um tubo de ar que fica puxando, exatamente para não ter perigo, né, das fezes sair e sair flutuando por aí para bater nas coisas, certo? Então, também é um tubo de ar, certo? Só por curiosidade, né, o que eles fazem, né, com o xixi e com as fezes? Né? Na verdade, o xixi, cerca de 80% do xixi, ele é reaproveitado, né? Ele é tratado de forma, né, e o líquido ele é reutilizado na estação espacial, certo? As fezes, como é que ela é feita? Ela é armazenada num compartimento, certo? E ela é exposto ao vácuo, né? Ou seja, a estação espacial está lá, né, voando, então, de alguma forma, ela é exposta, tem alguma abertura que expõe as fezes ao vácuo. Isso faz com que as fezes congelem, então você não vai sentir cheiro nenhum, certo? Até encher como se fosse o esgoto que eles têm lá, né? Quando enche um esgoto que eles têm lá, pegam um container, né? Não, um módulo de carga que eles chamam. O que é um módulo de carga, né? Então, leva tudo que carrega alguma coisa, né? Por isso que a gente chama de módulo de carga. Então, dá comida através desses módulos de carga. Esse módulo de carga enche com as necessidades, né? Com os dejetos, certo? E solta no espaço, certo? Eventualmente, esses dejetos eles podem mesmo tendência de cair na atmosfera, né? Então, esse módulo de carga pode acontecer dele começar a cair na Terra, né? Mas quando cai na Terra, devido ao atrito, a gente vai ver que o atrito ele tem um efeito que ele esquenta o corpo, né? Então, esse módulo de carga vai esquentar e ele pode ficar parecido com uma estrela cadente, né? Então, ou seja, um dia você vê uma estrela cadente no céu noturno, né? Claramente aquela estrela cadente é feita de rocha, né? Pode ser que seja feita de materiais mais nojentos do que rocha, né? Inclusive, talvez seja o desejo ali para esse tipo de cabelo, né? Lógico que, na verdade, teoricamente falando, não vai realizar para nenhuma estrela cadente, cientificamente falando. Certo? Alguma dúvida com a lei da inércia? Qualquer dúvida, pode perguntar. Certo? E aí, o que acontece? Na lei da inércia, né, eu falei uma palavrinha, força, e não tinha definido exatamente o que é uma força, certo? A definição de força, ela é bem complicada na realidade, certo? Muitos autores, né, muitos livros, tratam força como se fosse um conceito
um conceito, um conceito que a gente chama de conceito primitivo, que a gente simplesmente aceita que ele é verdade, certo? Aceita que ela existe, né? E a gente consegue trabalhar com ela, né? Mas tem como você definir a força de uma forma precisa, certo? Vou tentar fazer isso aqui, tudo bem, de uma forma mais didática, né? Para a gente entender, né? Que na verdade o que é a força? Né? A força é a interação, uma interação de partículas, certo? Observou-se que na natureza existe a propriedade, que as partículas interagem entre si, e essa interação dá um nome de força, né? Que é o que gera, como a gente vai ver, é o que gera movimento entre elas, certo? E aí na natureza a gente encontra 4 tipos dessa interação. Quais são esses 4 tipos? A força gravitacional, certo? Que é o que a gente vai estudar mais no final da cadeira. Gravitacional, certo? A força que a gente chama eletromagnética, certo? Eletromagnética. Vou falar explicar o que é cada uma das forças, certo? A força que a gente chama de nuclear forte, nuclear forte, e a força nuclear fraca, força nuclear fraca. Tudo bem? Então, o que são essas cada forças dessas? A força gravitacional, certo? É uma força, como eu falei, que a gente observou que ela existe, que todo corpo que tem massa exerce em outro corpo que tem massa. Certo? Então, esse pincel aqui, ele nesse exato momento dá uma força nesse outro pincel. Você fala, professor, eu estou maluco, porque eu não estou sentindo essa força. Na realidade, ela existe, mas é porque ela é uma força muito fraca. Certo? É uma força muito fraca, mas tem como se comprovar no laboratório que ela existe. Né? Na verdade, só para você ter ideia, certo? Só para a gente ter ideia aqui, ó, constante gravitacional. Se você tiver um corpo de 1 quilo, certo? 1 quilo, 1 quilograma, a distância de 1 metro de outro corpo de 1 quilograma, certo? A força que um vai fazer no outro, a força que um vai fazer no outro, é de aproximadamente, deixa eu ver aqui o valor dela, essa força aqui vai ser de aproximadamente 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 667 quilogramas força. Certo? Ou seja, é uma força muito pequena. É uma força muito pequena. Tudo bem? Aí você aproxima essa força muito pequena, então como é que a gente sabe que ela existe de verdade? Né? Então, no laboratório tem forma de se fazer experimentos. Então, e não são experimentos muito complicados. Tem como a gente fazer experimentos em casa que comprova que existe essa força. Certo? Mas eu não vou explicar aqui, eu vou explicar isso aqui melhor quando a gente estiver estudando lá na força gravitacional, tudo bem? Mas vamos nos convencer de que ela, de fato, existe, certo? Bom, a força gravitacional, certo? Que, na verdade, é essa força que nos mantém presos à Terra, né? Você está aqui na Terra, é o que gera gravidade, né? Você está bem aqui assim, ó, e você pula, o que impede que você saia voando pelo espaço, certo? É a força da Terra, porque sempre quando você pula, a Terra te puxa de volta para o centro dela, né? Mas a gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor quando estiver estudando força gravitacional, né? Mas é uma força muito importante, né? Está presente no nosso dia a dia. É o que gera a gravidade, certo? A outra força é a força eletromagnética, né? E essa, assim quando o pessoal descobriu as cargas elétricas, né? A gente já percebeu logo que essas cargas, elas agiam, exerciam a força uma com a outra, né? Então a gente até fala, né, que forças cargas com o mesmo sinal se repelem, né? E cargas com sinais contrários se atraem, né? Então, esse tipo de força é fácil até a gente ver no nosso dia a dia, né? Se quiser, você pode fazer um experimento também para poder visualizar esse tipo de força. Você pode picotar um monte de papelzinho pequeno, né?
pega um pincel, uma caneta, esfrega no seu cabelo, certo? Esfrega no seu cabelo e aproxima desses papéis picotados, você vai ver que começar a ser atraído. Então, aquilo ali acontece por causa das forças elétricas. E a força magnética, se você tiver dois ímãs em casa, você consegue ver, né? Tipo assim, eu tenho aqui dois ímãzinhos, tá, que você está conseguindo ver, mas é fácil de ver, né, que um ímã faz uma força sobre o outro, certo? Eita, pô. Me ficou um susto aqui, chega ele está atraído, né? Então, assim, observe que, né, por mais... Então, se comprovou que existiam essas forças, né, agindo nos corpos, né? Ó. Eu até consegui empurrar esse outro ímã, só que chegando com outra força, perto, certo? Então, esse aqui fala as forças que a gente observou, né? A força gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca, que são forças que só existem no regime do núcleo, né? São as forças que mantêm o núcleo conciso, né? O núcleo, lembrando, que o núcleo é a parte do átomo onde ficam os prótons e os nêutrons, né? Sendo que a tendência natural dos prótons é se repelirem, né? E que eles não repelem, porque começam a agir as forças nucleares, né? A força nuclear forte e a força nuclear fraca, tudo bem? E assim, e todas as outras forças da natureza derivam dessas quatro forças, certo? Observa uma coisa, né? Que todas essas quatro forças, parece que tinha caído aqui, mas acho que já voltou, né? Parece que tinha caído, mas voltou. Observe que todas essas quatro forças, elas são forças que agem à distância, né? Elas não precisam do contato, certo? Então, eu dei o exemplo aqui do ímã, né? Ó. O ímã, eu nem cheguei perto, o outro já atraiu, né? Deixa eu virar aqui, ó. Eu nem chego perto, quer dizer, eu chego um pouquinho perto e eu já consigo fazer uma força sobre o outro ímã. Na verdade, toda a força da natureza, ela é assim, ela não tem contato. Certo? Quatro fundamentais. E todas as outras forças da natureza derivam dessas quatro. Né? Aí você pode falar, professor, mas, tipo, quando eu faço uma força sobre esse pincel, eu estou entrando em contato com ele. Né? E, tipo, e essa força que eu estou fazendo nesse pincel, qual dessas quatro forças é? Certo? Vamos pensar aqui um pouco, né? Estou empurrando esse pincel. Então, a força que eu estou empurrando esse pincel, qual dessas quatro forças ela é? Né? Gravitacional? Será que é a minha mão que está empurrando esse pincel? Será que a nuclear forte, a fraca, a eletromagnética? Né? Será que eu tenho poderes eletromagnéticos? Né? Na verdade, vamos eliminando aqui, né? A força gravitacional, como a gente viu, ela é uma força muito pequena. Né? Eu dei aqui o exemplo de 1 quilo a 1 metro de 1 quilo, é uma força praticamente desprezível em relação a gente. Então, a força gravitacional, praticamente a gente não observa no nosso dia a dia. A gente só observa a força que a Terra nos atrai, porque a Terra tem uma massa gigantesca, então é o que a gente consegue perceber a força que a Terra faz, e a força que a Lua faz, né? Que gera as tábuas das marés, certo? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Está funcionando direitinho, parece que deu uma travada na internet. Opa, voltou a funcionar. Pronto. Então, assim, então a força gravitacional não é, certo? A nuclear forte e a nuclear fraca também não são, porque só existem no regime do núcleo, só existe na região, né, do núcleo, né, em distâncias nucleares, né? E, ou seja, então não vai ser, não é essa força que influencia, né? Então essa força, devido ao contato, por incrível que pareça, ela é uma força eletromagnética. Por que ela é uma força eletromagnética? Né? Porque é só você lembrar que todos os objetos são constituídos de átomos e moléculas. Né? Então está aqui o meu dedo e está aqui o pincel. O que acontece? O pincel ele é composto de átomos e moléculas. Certo? Átomos e moléculas. Bem? O meu dedo também é composto por átomos e moléculas. Então, o que acontece? O que acontece é que, quando o meu dedo
se aproxima do pincel, certo? Esses átomos e moléculas se aproximam dos outros e começam a interagir, né? E eles começam a interagir usando a interação eletromagnética. Então, por isso que quando eu empurro o pincel aqui, certo? É exatamente, né, os átomos e moléculas interagindo eletromagneticamente. Quer dizer que do ponto de vista, né, do ponto de vista, digamos assim, cientificamente falando, né, significa dizer que você nunca entra em contato, certo? Ou seja, tem uma distância ali, uma distância da ordem de alguns átomos, na verdade, né, que você não entra em contato com o objeto. Você não entra em contato com o objeto, certo? Só que, claro, isso é uma distância muito pequena, né, da ordem do tamanho do átomo, né? Ou seja, da ordem de 10 a menos 10 metros. Ou seja, do ponto de vista prático, você entra em contato, né? Ou seja, do ponto de vista prático, a gente sente, né? A gente consegue sentir o pincel. Por quê? Porque da mesma forma como que meus átomos estão empurrando o pincel também está empurrando o meu dedo, né? E aí eu tenho células sensitivas que conseguem sentir que o meu dedo está sendo empurrado, né? É o nosso tato, né? É o nosso tato. Isso gera uma corrente elétrica que notifica o meu cérebro, tudo bem? Então, do ponto de vista prático, eu toco no pincel, né? O pincel pode deformar a minha mão. Mas se você for ver microscopicamente mesmo ali, os meus átomos não entram em choque nem em contato com o outro átomo. Certo? Claro que quando você chega na escala atômica, o contato é até, o conceito de contato é até difícil de existir, tudo bem? Mas é só uma curiosidade do ponto de vista filosófico, certo? Claro que do ponto de vista prático para a nossa disciplina, é importante que a gente entenda, né, que todas as forças que existem derivam dessas quatro e, na verdade, no nosso dia a dia, praticamente toda força que existe, ela é uma interação eletromagnética, né? Quando você empurra um objeto, você está interagindo eletromagneticamente com aquele objeto. Exemplo, se eu tenho poderes eletromagnéticos? Não, você não tem poderes magnéticos, né? Você você está empurrando aqui, por quê? Porque os seus átomos, eles não conseguem sobrepor os átomos do objeto. E aí um empurra o outro, certo? Ah, e assim, e nossa carga, né? Nossa carga é aproximadamente neutra, né? Então, por isso que a gente não consegue atrair as coisas, né? Ou conseguir atrair um ímã, outras coisas, né? Carregado, né? Você pode até carregar a sua mão, mas isso pode lhe dar um choque ou fazer alguma coisa assim, né? Mas você pode carregar a sua mão, né? Até se você atritar a sua mão com um pano, você está carregando a sua mão, né? Muitas vezes você pode fazer isso, fica próximo de algum metal, sai até uma faísca, certo? Pode acontecer isso, né? Mas na ciência tem poderes eletromagnéticos, né? Tudo é a física por trás ali, certo? São uma dessas forças, quatro forças que está agindo. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso, Yasmin? A gente vai fazer o seguinte: nessa nossa primeira aula, a gente vai ficar por aqui, certo? Que foi o que a gente viu hoje. Vimos a lei da inércia, certo? Que o corpo permanece parado com velocidade constante, a menos que haja uma força sobre ele. E entendemos um pouquinho do conceito de força, né? Que força vai existir, essa força de interação, né? Qualquer força vai derivar daquelas quatro forças fundamentais e no nosso dia a dia, praticamente, a força que a gente empurra os objetos deriva da força eletromagnética, certo? A força de contato, né? Na próxima aula, a gente vai estudar como essas forças modificam a velocidade dos objetos. A primeira lei de Newton diz isso, que só o que pode modificar a velocidade do objeto é uma força. E nós vamos entender como é que uma força modifica a velocidade do objeto. Vamos ver o conceito de massa, certo? E como você pode calcular a aceleração da força, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui, tudo bem? E aí, a próxima aula, na próxima terça, é a segunda lei de Newton.
dúvida? Bom, se não houver nenhuma Não, professor, dúvida, entendi. pronto, ótimo. Então a gente fica por aqui hoje, certo? E a gente se vê na próxima semana, certo?